E aí galera, aqui é Simon Dexter, sejam bem-vindos de novo ao nosso, ao global, mundial, cósmico, universal, canal mais foda que tem. Aí galera, hoje eu tô aqui para abordar outro tema importante do meu canal, uma coisa bacana que vocês vão curtir. Eu escrevo livros, eu sou escritor também, escrevo livros, e eu já os registrei, porém não publiquei ainda. Não publiquei ainda. Mas, antes de publicar, eu tive uma ideia bacana. Vou ler para vocês. Esse é o quadro que eu chamo de Hora da História. Vou começar aqui pelo meu primeiro trabalho. Meu primeiro trabalho chama-se A Maldição de Black River. A Maldição de Black River. Vou ler para vocês até o fim. Aí vocês vão curtindo, vão comentando, vão dizendo o que vocês acham. Vamos começar. Ok. Ajeitar aqui, né? Porque é importante você ficar à vontade. Fiquem à vontade, tá à vontade? Fiquem à vontade. Capítulo 1. The First Shed. Era uma noite escura e fria. Dia 9/8/1938. A garota estava embaixo da escada, apenas observando atentamente os pais se amando em frente à lareira. Curiosidade de criança. Quando de repente, entre o soar de barulhos ao redor da casa, pois um terrível temporal caía lá fora, os trovões eram assustadores, tenebrosos. A porta da frente se abre como se ninguém tivesse aberto. A garota se espanta, mas se sente segura, por estar escondida. Algo faz todas as luzes se apagarem de uma forma super estranha, e do nada surge um ser sombrio e assustado que pede guarita. Aos pais de Tiffany. Óbvio, eles ajudam sem pensar. Mas a menina sentiu algo que ninguém sentiu. Pode chamar do que quiser. Sexto sentido, premonição, sorte, mágica. No entanto, a garota sabia o que estava acontecendo ali. Bom, não com precisão, mas ela sabia que havia algo errado. Quando todos estavam acomodados em seus aposentos, inclusive a figura sombria que atormentava seus pensamentos, embora a fome e o sono estivessem pouco a pouco dominando-a, ela focava no seu objetivo: descobrir o que há por trás daquele ser maligno dentro daquele quarto. Ela subiu a escada cautelosa, se aproximou do quarto da mesma maneira. E ao chegar perto da porta, a cautela triplicou. Ela suava frio, seu coração pulsava de uma maneira extraordinária. Mas apesar de tudo isso, ela se mantinha corajosa, ou pelo menos tentava. Ela se aproximou da maçaneta, girou lentamente e, para sua surpresa, nada havia ali. Ele tinha desaparecido. Como sou estúpida, disse ela. Pensava ela assustada, mas de certa forma estava feliz. 100% calma, correu até o quarto dos pais, abriu rapidamente a porta e os viu dilacerados e parcialmente devorados. As tripas estavam defeduradas até no lustre. Ela deu um grito de terror e de desespero que abalou até as ravinas próximas dali. Logo em seguida sentiu um calafrio profundo nas costas e um ar gelado que subiu pela coluna. Desesperada, ficou paralisada de medo. No misto de ódio, raiva, nojo, correu, desceu a escada e foi rapidamente até a porta, que já estava aberta. Foi quando olhou fixamente para a floresta, entre os pingos da chuva e a larga abertura do portão, fora os trovões que a essa altura nada significavam para ela, viu uma feição, o que não posso narrar, pois nem a própria pôde descrever. A face demoníaca e assustadora que nem em seus piores pesadelos poderia descrever. Só um detalhe no clarão dos relâmpagos: suas órbitas vazias, que um dia seriam, ou melhor, estariam debaixo dos seus pés. 10 anos depois do ocorrido, ela mora sozinha num casarão de sua família na Pensilvânia. Embora os fatos ocorridos no dia 9/8/1938 jamais tenham saído de sua memória, ela tenta não pensar e esquecer até mesmo os pesadelos horríveis com a face da criatura que matou seus pais tão brutalmente. Quando em mais uma das noites terríveis ela acordou e decidiu: vou voltar
para Black River. Ela não aguentava mais viver atormentada com os fantasmas do passado. Não sabia muito bem o que fazer, mas sua primeira decisão foi pegar o trem e ir para lá. Chegando lá, ela encontrou um homem que, embora sua simplicidade, passava extrema cautela. Parecia ser o zelador do lugar sombrio que um dia fora seu lar. Ela perguntou: Senhor, pode me dizer quem mora aqui? Ele, com um ar assustador e um jeito misterioso, responde: Não tenho permissão para falar, porém vejo algo em você que me estima total confiança. Então contou-lhe que aquela casa enorme estivera empoeirado com um livro em prateleira, esquecido pelo tempo, após terríveis assassinatos que ocorreram numa noite chuvosa e sombria, de 9 de agosto de 1938. Ela sabia exatamente o que se sucedera em tal fatídico dia. Então deixou guardado só para si, revelando que, ao invés de filha do casal Van Halen, era uma prima da própria filha. O caseiro abriu os enormes portões. O barulho assombroso daquelas dobradiças enferrujadas clareou sua mente, fazendo-a lembrar com mais exatidão daquele terrível dia. E por breves segundos se viu paralisada. Seus pés mal podiam pisar no quintal. Imagina na casa, no quarto. Subir aquela escada. Um terrível flashback. Daí vem a pergunta que por anos a intrigou. 10 anos, para ser mais específico. Por que eu sobrevivi? Aproximou-se da porta como quando era criança, e teria aberto aquele quarto de hóspedes e adentrou muito forte e concentrada. Disse ao zelador: Vou ficar por aqui, por um tempo. Não sabia muito bem o que fazer, mas não ousou se aproximar do quarto de seus pais. A noite chegava calma e silenciosa. A bela e linda jovem estava pensativa. De repente, o uivo de um lobo cortou o silêncio do ar. Ela lia um livro estranho, como tinha feito todos esses anos, procurando respostas, mas sempre sem sucesso. Nisso, os dias se passavam rapidamente e se aproximava o aniversário da morte de seus pais. Foi aí que resolveu sair, já não se importando com o que poderia acontecer, com o que poderia encontrar. Desceu o bosque até a vila, onde encontrou o caseiro, conversando num bar. Tinha a estranha sensação que todos a olhavam e comentavam entre si. Então pensou: estou paranoica com tudo isso. A volta a este lugar mexeu muito comigo. Aproximou-se do zelador com cautela. Sentou-se ao seu lado, cortando o papo enjoativo e imbecil daquelas coisas bêbadas, e disse: Há quanto tempo mora aqui? Ele respondeu: há 38 anos. Já presenciou fatos estranhos de algum jeito? Mortes misteriosas? Ele responde: se refere aos seus pais? Como? Não entendi. Achou que eu não sabia? Mas como? Meus motivos só a mim interessam. Mas vou lhe contar. Depois de seus pais houveram várias mortes, mas o que mais me chamou a atenção foi a morte de Albert Forrest Hill. Por quê? O jeito que ele morreu, parecia que a coisa que o matou tinha devorado partes escolhidas, e mais. Eu examinei os corpos dos seus pais, e esse, e todos os outros, e todos tinham símbolos satânicos cravados na carne. Ninguém fala disso. O medo reina nessa vila, mas Tiffany era determinada, e ela mais do que ninguém sabia que o medo das pessoas faz com que elas fiquem como baratas quando são ameaçadas. Era uma noite bela de lua cheia. Ela subiu pelo bosque de volta para casa, e a essa altura a curiosidade era ódio, e a raiva pelas pessoas mortas. Quando, como se não bastasse, ouviu um grito de ódio e dor, principalmente dor, que fez até os pássaros se levantarem das árvores. Na hora correu, embreando-se na mata, de uma forma tão impensada que até se machucar ela se machucou. Chegando numa casa, subiu a escada de uma forma tão veloz
como se não soubesse do perigo. Chegou em frente à porta e estava novamente naquele esquema. Estou aqui de novo. Essa maldita porta me persegue, como um fantasma. E o dilema, abri-la ou não. Ela nem queria estar ali. Levando sua mão, abriu a porta quando se deparou com aquela visão infernal. Um verdadeiro massacre, seres humanos mortos como gado. O pai olha para a filha e uma das mãos ele coloca na cabeça ensanguentada da filha e com a outra segurava as próprias tripas. Enquanto, vocês vão saber no próximo vídeo. Estão curiosos? Então continue aqui no meu canal, o canal Simon Dexter comigo. Vocês curtem, compartilham e vocês vão saber o final dessa história. Acreditem, vocês não vão se arrepender. Valeu!